Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial. É um tema que eu gosto demais e que acho que é muito útil. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Que eu acho que é muito útil para todos que querem entender, né, o papel do exercício físico para a saúde e o papel do exercício físico de uma forma multidisciplinar. Quando eu quando eu, como é que se fala? Quando eu divulguei essa aula, eu recebi algumas mensagens não muito animadoras, assim, digamos, né, de algumas pessoas falando que isso aí é papel do profissional de educação física, o médico não tem que se meter na prescrição de exercício, e eu acho completamente o contrário. Eu acho que todos os profissionais de saúde devem sim entender sobre exercício físico. E exercício físico é um remédio, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre isso, falar sobre como o médico deve encarar, né, na minha visão, como o médico deve encarar o exercício físico, a prescrição de exercício físico. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar, tem um chatzinho, pode escrever a dúvida, que eu vou dar a aula, depois eu vou tentar responder tudo que for possível. Tá bom, pessoal? Então, o tema dessa aula de hoje, né, é um tema um pouco provocativo, o exercício físico é remédio, só que esqueceram de ensinar isso aos médicos, né? E eu me incluo nesse grupo, né, dos médicos. Então, vamos entender o porquê que eu estou falando sobre isso e espero convencer vocês da importância dos médicos, sejam vocês que estão assistindo, médicos ou não, mas a importância dessa conversa sobre atividade física, seja você com o seu médico, seja você médico com o seu paciente. Vamos lá. Bom, primeira coisa é que o sedentarismo é um problema de saúde pública, tá, pessoal? Acredita-se, né, os dados mostram que a população mundial tem 31% de pessoas sedentárias. E o sedentarismo ele é mais presente nas mulheres do que nos homens. Então, cerca de 34% das mulheres do mundo são sedentárias e 28% dos homens do mundo são sedentários. Esse é um número muito expressivo, né? Em torno de um terço das pessoas são sedentárias, e a gente paga um preço por isso. E esse preço vai ser o de diversas doenças, tá? Esse é um artigo que saiu no jornal The Lancet em 2018, né, outubro de 2018, falando sobre as tendências de atividade física insuficiente entre os anos de 2001 e 2019. Tá? Uma pesquisa que incluiu quase 2 milhões de participantes e, com isso, tenta descrever a frequência de sedentarismo, né? Atividade física insuficiente é sedentarismo na população mundial. Então, o que esse gráfico mostra? Aqui é o sedentarismo em homens. Quanto mais clara a cor, cinza é porque eles não têm informação, tá? Mas dentro desses tons de amarelo, assim digamos, quanto mais clara a cor, menor é a prevalência de sedentarismo. Então, aqui esse amarelinho aqui seria 20% de sedentarismo. E quando a gente olha aqui para o Brasil, né, que está nessa cor alaranjada, a gente tem uma incidência uma prevalência de sedentarismo perto dos 50%, tá? Entre 40% e 49,9% dos homens brasileiros são sedentários. Nas mulheres, a situação é um pouco pior, né? Eu já tinha falado para vocês que no mundo as mulheres são mais sedentárias do que os homens, e no Brasil isso não é diferente. Então, nas mulheres, aqui a gente vê, né, a cor bem vermelha no Brasil, mais de 50% da população brasileira de mulheres é sedentária. Agora, por que isso é importante? Por que a gente está falando sobre isso? A gente está falando sobre isso
porque existem diversos benefícios, tá, da atividade física. Quais são esses benefícios, né? Quais são os números que justificam que a gente faça atividade física? Esse slide eu tirei de um site do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é a sociedade americana, né, dessa especialidade, que é a medicina do esporte, e essa página chama Exercise is Medicine, né? Então o exercício é medicina, é remédio, é tratamento, e aqui eles falam, né, a droga milagrosa, que seria o exercício. O que, que o exercício tem de milagroso? Quais são os dados, né, que mostram esse chamado milagre do exercício? Olha que dados interessantes, né? Atividade física reduz a mortalidade em 30%, reduz, né, a chance de doença cardiovascular em 35%, reduz a chance de diabetes tipo 2 em 40%, câncer de cólon, né, câncer de intestino, em 30%, câncer de mama, em 20%, diminui a depressão em 30%, diminui a chance de fratura de quadril, que é uma causa de mortalidade e de morbidade, né, de incapacidade enorme, principalmente nas idades mais avançadas, em 68%. Olha só que número expressivo. E diminui a chance de demência em 30%. Então, esses são benefícios muito expressivos e que as pessoas se esquecem, né, de comentar sobre isso, ou até sabem, mas, enfim, vão deixando para lá, deixam de se preocupar com a atividade física e depois vão pagar um preço, porque é claro que não é uma certeza, todo mundo que se exercita não vai ter doença cardiovascular, não vai ter diabetes, não vai ter câncer de colo, não, não é isso. Mas você diminui muito a chance dessas doenças, que são doenças muito comuns, né? Doença cardiovascular, principal causa de mortalidade no mundo e no nosso país também, né? Diabetes tipo 2, que gera um monte de problemas. Câncer de cólon, câncer de mama, são cânceres super comuns. Então, são muitos os benefícios da atividade física. E aí vem um outro dado que, na minha opinião, é extremamente forte, né? Que é esse dado sobre o fitness, né? Fitness seria a capacidade aeróbica, né? A capacidade cardiorrespiratória, a capacidade de se exercitar, sendo chamado de um novo sinal vital. Para quem não sabe o que é um sinal vital é o seguinte, pessoal. Em medicina, a gente chama sinal vital aquelas medidas que, teoricamente, o médico deveria fazer sempre nas consultas. Né? Quais são elas? Avaliar o seu pulso, avaliar a sua temperatura, sua pressão arterial, né? A frequência com que você respira, tudo isso, todos esses dados são sinais vitais. Né? Oximetria de pulso, que está tão famosa agora por conta do Covid-19. Então, esses seriam os sinais vitais, ou seja, são dados tão importantes, tão relevantes e que podem, né, nos ajudar a diagnosticar tantas doenças que, teoricamente, todo médico deveria fazer essa avaliação em toda consulta. Esse artigo, que é um posicionamento da Sociedade Americana do Coração, né, American Heart Association, eles descrevem o seguinte, que entender qual é a capacidade física do seu paciente seria, sim, um novo sinal vital, ou seja, é um dado extremamente importante, e eles chegam à conclusão que todo indivíduo, né, deveria conhecer a sua capacidade funcional e que essa capacidade física deveria ser avaliada anualmente. E por que isso é tão importante? Por que eles tiraram, de onde eles tiraram essa informação? Nesse gráfico aqui, o que a gente tem? A gente tem a mortalidade, tá? A taxa de mortalidade por ano para cada 10 mil pessoas, e essas pessoas estão distribuídas de acordo com a sua capacidade aeróbica. Aqui, as pessoas com baixa capacidade aeróbica, aqui, moderada capacidade aeróbica, e aqui, alta capacidade aeróbica. As barras pretas são homens e as barras brancas são mulheres. Fica muito claro a gente perceber aqui que a mortalidade dos indivíduos que têm
uma alta capacidade aeróbica é muito menor do que dos indivíduos que têm uma baixa capacidade aeróbica. Ah, Renata, então quem tem alta capacidade aeróbica não morre nunca? Não, não é isso. Vai morrer mais velho, né? Morrer todo mundo vai, mas vai morrer mais velho. Olha que diferença. No grupo de baixa capacidade aeróbica, morrem 60, 60 a idade de mortalidade, né, é 60. Então, morrem 60 pessoas para cada 10 mil por ano. E aqui, morrem 20, ou seja, é um terço a menos de mortalidade, tá? Muito menos, gente, é muito claro isso. E como é que a gente analisa essa capacidade aeróbica? Como é que isso é feito? O melhor exame para analisar a capacidade aeróbica é o teste cardiopulmonar de exercício, porque essa capacidade aeróbica vai ser medida com aquele dado que quem é meu paciente aí, ou quem é meu aluno, já ouviu falar muito, que é o VO2, né? O VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio. Esse dado ele só vai ser medido de verdade no teste cardiopulmonar de exercício, ou ergospirometria. Para quem não está acostumado com esses nomes, é muito simples. É aquele teste em que a pessoa faz um teste de esforço, ou na esteira, ou na bicicleta, e durante esse teste, além das medidas convencionais no teste de esforço, que são eletrocardiograma, pressão arterial, avaliação clínica, a pessoa vai estar também com uma máscara. E nessa máscara vai ser feita uma análise de gases. É através dessa análise de gases, ou seja, a gente vai fazer uma análise cardíaca e pulmonar. Por isso que o nome do teste é teste cardiopulmonar de exercício. E aí, através dessa análise de gases, a gente vai, entre outras variáveis, porque é um exame muito amplo, entre outras variáveis, a gente vai analisar o VO2 máximo. É através desse VO2 máximo que a gente identifica essa capacidade funcional aqui, né? Esse fitness, que foi o nome que eles deram aqui nesse artigo. E existem valores de referência para isso, então, quando a gente faz o teste em alguém, analisa esse teste e compara com os valores de normalidade para aquela faixa etária, para aquele sexo e etc., a gente vai ver se o valor está normal ou não. Se o valor está baixo, pode ser que tenha alguma doença. E aí vai ser feita toda uma análise. Então, é um exame muito bom para a gente poder ter certeza que está tudo bem. Ou ter certeza que não está tudo bem e aí investigar melhor, tá? Então, a capacidade aeróbica, que é mostrada por esse teste cardiopulmonar de exercício, pelo VO2 máximo, é essencial, é um dado extremamente importante e esse posicionamento americano diz que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez por ano para ter certeza de como é que estão as coisas, tá? E aí, já que a gente está falando de sedentarismo, de praticar atividade física, do que é importante, né, a gente precisa entender um conceito chamado conceito fundamental, que é a diferença entre atividade física, exercício e esporte. Tá? Atividade física é qualquer movimento corporal. Por que isso, pessoal? Para fazer atividade física, para fazer qualquer movimento corporal, vai ter que existir contração muscular. E a contração muscular exige gasto energético. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, de uma senhora varrendo a casa, e isso é um tipo de atividade física. Agora, quando você faz uma atividade física intencionalmente, com o objetivo de melhorar a performance ou de melhorar a sua saúde, aí você já não está mais fazendo atividade física, você está fazendo exercício. E quando esse exercício é realizado de acordo com determinadas regras e com o objetivo de competição, aí você está fazendo um esporte. Então, esses três itens aqui, né, atividade física, exercício e esporte, têm uma coisa em comum, que é contração muscular, é gasto energético, tá? Ou seja, consumo de calorias para permitir contração muscular. Agora, se é uma contração muscular simplesmente por fazer um movimento corporal, é atividade física. Se é feita de forma intencional, com o objetivo de melhorar a performance ou saúde, é um exercício. E se o objetivo é realizar de forma intencional, mas seguindo regras ou com objetivo de competição, a gente tem esporte. Tá? Então, essa é a diferença desses três itens, e hoje a gente vai
se concentrar no tema exercício. Bom, falei que o sedentarismo é muito frequente, mas não tinha falado ainda o que é considerado sedentarismo, ou seja, quando que eu chamo um paciente de sedentário, né, um indivíduo de sedentário. Se essa pessoa tem entre 18 e 64 anos, o sedentário é aquele que não atende a esses critérios aqui. Quais são esses critérios? Realizar pelo menos 150 minutos de exercício de intensidade aeróbica moderada ou 75 minutos de atividade aeróbica intensa, ou combinação desses dois, tá? Por semana, tá, pessoal? Isso aqui é por semana. Esses exercícios devem ser realizados em blocos de pelo menos 10 minutos. Então, pode ir somando blocos de 10 minutos até, né, ter 15 blocos na semana que vão somar esses 150 minutos. Além do exercício aeróbico, é importante também fazer exercício de força muscular, tá? Musculação ou exercícios funcionais que usem o próprio peso do corpo, mas, enfim, exercícios para ganho de força muscular. Quais são esses exercícios? Esses exercícios vão ter que ser realizados envolvendo grandes grupamentos musculares e devem ser realizados pelo menos 2 vezes por semana. Então, se você que está assistindo não realiza pelo menos 150 minutos de exercício de intensidade moderada por semana e não faz exercício de força pelo menos 2 vezes por semana, você é sedentário, tá? E precisa mudar isso, porque o meu objetivo com essa aula é convencer você de que não dá para continuar sendo sedentário ou sedentária, tá? Agora, se você tem mais de 65 anos, o critério de sedentarismo muda um pouquinho. Esses itens continuam valendo, mas, além disso, é extremamente importante para que você não seja chamado de sedentário que você pratique exercícios de equilíbrio e mobilidade pelo menos 3 vezes por semana. Então, se você ou seu paciente não atingem esses critérios mínimos, né, não realizam esses mínimos exercícios, você ou o seu paciente são sedentários, tá? Então, esse é o critério, a descrição, né, de sedentarismo pela Organização Mundial de Saúde. Mas aí tem um problema, pessoal. Eu já falei que o exercício previne diversas doenças. Já falei que quanto mais exercício a gente faz, né, melhor é a nossa capacidade aeróbica, e isso também por si só já diminui a nossa mortalidade, ou seja, joga a nossa morte mais para frente. E aí vem um outro dado importante, isso é um dado brasileiro, de uma pesquisa de 2019, que diz que 3 em cada 100 mortes no Brasil poderiam ter influência do sedentarismo, ou seja, poderiam ser evitadas. Agora, se eu estou falando tanto que o sedentarismo é ruim e que o sedentarismo pode causar, né, doenças, se a gente deixar de ser sedentário, o que a gente ganha? Ganha saúde, legal, muito óbvio. Mas, enfim, a nível populacional, esse é um gráfico também publicado na revista Lancet em 2012, e aqui o Brasil, está vendo? Vermelhinho escuro. Teoricamente, a eliminação do sedentarismo no Brasil já aumentaria a expectativa de vida dos brasileiros em mais de 1 ano. Pode parecer pouco quando a gente fala de nível populacional, mas isso é muita coisa, porque levam anos, levam décadas, às vezes, para a expectativa de vida aumentar 1 ano. A eliminação do sedentarismo automaticamente melhoraria, né, aumentaria a expectativa de vida do brasileiro para mais de um ano, né, aumentar em mais de 1 ano. E aí, falando de mortalidade cardiovascular e exercício, e eu sou cardiologista e acredito que a maioria que esteja assistindo sabe disso, como é que funciona isso, né? Hoje em dia tem duas especialidades, na minha opinião, que se beneficiam absurdamente, né? Os pacientes que precisam de tratamento nessas especialidades se beneficiam absurdamente da prática de atividade física, né? São os pacientes com doenças cardiovasculares e os pacientes com câncer, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas coisas até entrar especificamente no tema
da responsabilidade do médico sobre a prescrição de atividade física. Olha só, aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, o aumento da atividade física e quais seriam os efeitos cardiovasculares. Eu não vou falar sobre todos eles, até porque alguns são muito bioquímicos e muito detalhados, e talvez você que esteja me assistindo não conheça com muito detalhe esses itens lá dentro da célula, mas tem algumas coisas que são fáceis da gente entender. Então, a atividade física melhora itens, né, no coração, nos vasos sanguíneos e no próprio sangue, ou seja, vai mexer em toda a circulação, né? Porque o coração funciona como uma bomba que vai bombear, obviamente, o sangue pelos vasos sanguíneos. Então, a atividade física, ela vai melhorar, né, a capacidade do coração de utilizar energia, vai melhorar a contração cardíaca, vai melhorar a eficiência do coração como bomba, né? A contração do coração fica mais efetiva. Em relação aos vasos, ele diminui a formação de placas ateroscleróticas nos vasos. A gente ouve muito falar disso, né? Placas de colesterol, placas ateroscleróticas. Em relação ao sangue, diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, melhora, né, o metabolismo da glicose. E glicose, né, açúcar, é um problema sério para a gente, porque diabetes é muito comum e o diabetes tem diversas repercussões no organismo. Então, todos esses efeitos cardiovasculares da atividade física acabam diminuindo a mortalidade cardiovascular, tá? Agora, quando a gente fala de câncer, né, também existe muita relação entre prática de atividade física e prevenção de câncer, e também prática de atividade física e melhora da resposta ao tratamento do câncer quando ele já aconteceu, né, quando ele acontece. Isso é tão importante, pessoal, mas tão importante, que as diretrizes atuais de tratamento de câncer, né, assim, diretriz é um documento que o especialista usa, né, o especialista, então, o oncologista, o médico que trata câncer, ele usa as diretrizes de oncologia. E nas diretrizes de oncologia já está lá muito bem claro, né, a importância da prática de atividade física, né, da prática de exercícios para os pacientes com câncer e também para as pessoas que querem prevenir os cânceres, tá? Agora, se isso é tão claro, né, se o cardiologista sabe tanto que a atividade física previne doença cardiovascular, o oncologista sabe que a atividade física previne câncer e que ajuda no tratamento do câncer, por que os médicos não conversam sobre atividade física com o seu paciente? Ou então, até conversam, mas conversam de uma forma superficial. E aí vem enfim, uma historinha que eu gosto muito, e eu até escrevi sobre ela no Instagram essa semana, que é a seguinte: qualquer um de vocês que está me assistindo, se fosse no médico e o médico falasse assim, olha, o remédio para você é o remédio X, e escrevesse lá na prescrição o nome do remédio, e não colocasse qual é a dose, né, de quantos miligramas é o comprimido, que horas que toma, quanto tempo vai tomar, se é todo dia que toma, se é em dias alternados, enfim, não escrevesse nada, você com certeza ia virar para o médico ou para a médica e ia falar assim: não ficou faltando nada aqui, não? Como é que eu tomo esse remédio? Que horas que eu tomo? Qual é a dose? São quantos comprimidos por dia? Eu tenho certeza que você ia perguntar, ou então ia falar: esse médico é muito doido, vou trocar de médico, né? Isso, enfim, é inaceitável. Mas também tenho certeza que muitos dos que estão aqui me assistindo já foram no médico e o médico falou assim: olha, tem que fazer atividade física, hein? Aí você fala assim: ah, tá bom, eu vou tentar fazer, mas o que eu faço, doutor? O que é bom? E aí, se for aqui no Rio, né, uma frase muito comum é a seguinte: vai dar uma caminhada na praia, mas não abusa, não. Cara, vai dar uma caminhada na praia e não abusa, não? Se eu te desse um frasco de remédio e falasse assim: ó, toma esse remédio aqui, mas não abusa, não.
que é não abusar? É tomar um por dia, é tomar um por semana, né? É nunca acabar o frasco, enfim. Então falta esse detalhamento e que eu acho que é extremamente importante. Eu não estou dizendo que o médico tem que assumir o papel do profissional de educação física de jeito nenhum. Quem me conhece sabe, eu trabalho com vários profissionais de educação física, tenho uma relação excelente. Eu acho extremamente importante trabalhar em equipe, trabalho multidisciplinar, valorizo isso muito, tá? Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de informação, né, sobre atividade física. Escreveram ali no chat, né, que falta essa cadeira sobre tema na faculdade. E é exatamente isso. Falta falar sobre exercício, falta falar sobre nutrição. A maior parte das universidades, isso não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo todo. Quando você estuda doença cardiovascular, doença oncológica, diabetes, vão falar que a atividade física está no meio do tratamento. Mas só está isso, não está dizendo como é que faz. E aí, se o médico não sabe, né, se ele não aprendeu, ele não vai se sentir confortável para falar com o paciente. Então, isso é um problema muito sério. Ninguém nunca ensinou os médicos sobre isso. Ah, Renata, mas tem um monte de médico que entende exercício. Claro que tem, claro que tem. Mas esses médicos, e eu me incluo nesse grupo, a gente foi procurar alguma especialização, foi procurar algum treinamento extra. Na faculdade, a gente não tem esse treinamento. E aí, a gente está, então, lidando com um paradoxo. Qual é o paradoxo? Né? E aqui esse slide eu estou falando sobre oncologia, mas podia ser sobre qualquer especialidade. Né? Os guidelines, então, as diretrizes de tratamento oncológico, reconhecem os benefícios do treinamento físico. Sim, e eu podia trocar aí oncológico por cardiológico, podia trocar oncológico por ginecológico, podia trocar oncológico por endocrinológico, enfim, tem várias especialidades que têm doenças que se beneficiariam do treinamento físico. E esses guidelines, eles também sugerem que os especialistas orientem os pacientes sobre treinamento físico. Porém, eles não mostram como é que tem que realizar a pressão do treinamento e como dimensionar o risco do treinamento físico não supervisionado. O que é treinamento físico não supervisionado, pessoal? Quando a gente fala treinamento físico supervisionado, é aquele que tem alguém do lado olhando, né? E normalmente o supervisionado, quando a gente fala em medicina, é aquele que tem médico junto, ou seja, quando o paciente tem alguma doença, por exemplo, algumas doenças cardíacas, o paciente precisa treinar num ambiente chamado de reabilitação cardíaca, que é um lugar, como se fosse uma academia, mas que tem médico ali, porque se tiver algum evento, se alguém passar mal, tem médico para atender e tem todo um protocolo de prescrição do treinamento, de monitorização durante o treinamento, tá? Mas o fato é o seguinte, quando o médico não conhece exercício, quando ele não sabe como orientar, ele tem muito medo do paciente passar mal durante o exercício. Ah, será que esse paciente vai infartar fazendo exercício? Ah, será que esse paciente vai desmaiar fazendo exercício? E aí, como ele não entende nada do assunto, é mais fácil não falar nada. Ou dar aquela clássica, né, sugestão que eu falei agora há pouco, que é faz, mas não abusa. O que também é muito ruim. Então, foram feitas algumas pesquisas com oncologistas, perguntando por que, né, a primeira pergunta assim, doutor ou doutora, você sabe que atividade física é importante para o seu paciente, não sabe? Eles falavam, sei. Então me diz aqui, por que você não prescreve? E aí, as respostas, né, eram que eles são relutantes para orientar, porque eles não sabem. Muitos acreditam que os pacientes não seriam capazes de tolerar o treinamento, tá? E além disso, o tempo da consulta é muito rápida, né? Muito baixo e não dá tempo de falar sobre tudo. A gente sabe que o tratamento do câncer é extremamente complexo, tem diversas dúvidas que o paciente tem, né? E essas dúvidas acabariam tomando todo o tempo da consulta e não sobraria tempo para conversar sobre atividade física. Então, tudo isso, pessoal, tem que mudar.
né? Ah, não dá tempo por quê? Ah, porque o plano de saúde paga pouco? Então, será que não é melhor o plano passar a pagar mais? Ou é melhor, enfim, ter uma consulta extra, né? Ou, enfim, mesmo se pagasse direito, o médico não ia conversar porque ele não sabe? Então, tudo isso são coisas para a gente pensar, né, como sociedade, o que que a gente quer. Agora, os oncologistas, eles, e todos os médicos, né, a grande maioria dos médicos, não prescreveriam qualquer tipo de remédio sem conhecer sua dose e seus efeitos colaterais. E se eles não conhecem exercício, não sabem qual é a dose, não sabem quais são os riscos e sabem pouco sobre os benefícios, eles acabam não prescrevendo, tá? Então isso é uma realidade da maior parte das especialidades médicas. E aí, né, vai falar assim: "Ah, Renata, então, pô, todo médico tem que fazer medicina do esporte", porque não explicam na faculdade, não, enfim, o médico especialista em alguma coisa que não é medicina do esporte, como é que ele vai fazer? Cara, aí vem a multidisciplinaridade. Eu não sei tratar paciente com câncer, não é a minha especialidade é coração. Eu sei tratar infarto. Mas se um paciente meu que tem um problema cardíaco tiver um câncer, eu vou encaminhar para um colega ou uma colega que seja especialista em oncologia. E a medicina do esporte? A medicina do esporte pode servir sim, né, para orientar esses pacientes oncológicos, cardiológicos, diabéticos, que precisam de orientação a respeito da atividade física. Então, nos Estados Unidos está crescendo muito uma especialidade médica chamada medicina do estilo de vida, tá? Aqui no Brasil existem algumas pessoas que trabalham com esse conceito, mas não é considerada uma atividade, uma especialidade médica, tá bom? Mas o que que essa medicina do estilo de vida se propõe, né? Como é que ela trabalha? Ela trabalha com esses pilares que estão aqui nessa figura. Então, é uma alimentação saudável, atividade física, estratégias para manejo do estresse, melhorar, tirar substâncias que levam a risco, né, dependência, melhorar o sono e formar e melhorar e manter relações. Então, essa seria a medicina do estilo de vida, porque o melhor estilo de vida, teoricamente, né, engloba esses 6 itens aqui. Não temos essa especialidade no Brasil, não é reconhecido como uma especialidade. Mas o médico do esporte, e eu acredito que tenha alguns colegas que estão assistindo aí que são ou que querem virar médicos do esporte, o médico do esporte consegue trabalhar boa parte dessas vertentes. E as que ele não conseguir trabalhar, ele consegue organizar um time para ajudar nessas vertentes. Então, assim, ah, Renata, você é médica do esporte, você prescreve dieta? Claro que não, tem gente especialista para isso, tem um nutricionista para fazer isso, tem os médicos nutrólogos para fazer isso. Essa é a especialidade deles. Mas a gente consegue orientar isso aqui e nortear esse tratamento para uma busca de uma melhor qualidade de vida, seja no indivíduo que tem uma doença ou não, uma pessoa apenas que está buscando uma melhor qualidade de vida, uma vida mais longeva, uma vida mais saudável, tá? E aí, pessoal, o que que eu entendo, né, que seja a responsabilidade, então, é, de todo mundo, de todos os médicos, ou pelo menos daqueles que vão conversar com o paciente sobre atividade física. É, primeiro, saber se existe uma contraindicação para o indivíduo fazer atividade física, essa é a primeira coisa, né? E se existe uma contraindicação, qual é o plano para essa contraindicação deixar de existir? E a outra coisa é como orientar essa prática de atividade física. Perceba, eu estou falando orientar. Eu não estou dizendo que eu vou para academia com nenhum paciente e vou ficar lá fazendo toda a prescrição de atividade física. Mas vale lembrar, né, que o médico que está acompanhando um paciente,
ele sabe quais são as limitações desse paciente. E ele deveria saber, dentro, né, da prescrição de atividade física, quais são os melhores exercícios para aquele tipo de doença, por exemplo, quais são os exercícios que não são indicados para um determinado tipo de doença. E aí ele vai passar essa informação para o profissional de educação física, que, conhecendo os limites que o médico passou, né, e os pontos a serem mais enfatizados naquele treinamento, vai usar todo o seu conhecimento para fazer um treinamento adequado para o paciente, tá? Em relação a liberar ou não alguém para fazer atividade física, existem várias discussões. Já houve momento, aqui no Rio de Janeiro, onde existia lei em que todo mundo que ia fazer atividade física numa academia tinha que levar um atestado. Isso não existe mais. Atualmente, né, agora as academias estão até fechadas, mas assim, quando as academias voltarem a estar abertas, o que se exige é que o indivíduo preencha esse questionário, que é um questionário canadense, conhecido como Parquet, que é o questionário de prontidão de atividade física. É um questionário com algumas perguntas, onde, se qualquer uma das perguntas tiver resposta sim, você tem que procurar um médico antes de engajar em realização de atividade física, tá? Quais são essas perguntas? Se algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria realizar atividade física supervisionada por profissionais de saúde. Se você sente dor no peito quando pratica atividade física. Se no último mês você sentiu dor no peito quando praticou atividade física. Se você tem desequilíbrio devido à tontura ou perda da consciência. Se você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela atividade física. Se você toma algum remédio para pressão ou para algum problema do coração, ou se você sabe de alguma razão pela qual não deve praticar atividade física. Se a pessoa respondeu sim a qualquer uma dessas situações aqui, ela deve ser avaliada por um médico antes de ser liberada para a prática de atividade física, tá? De exercícios físicos. Agora, percebam o seguinte: esse é um questionário populacional. A pessoa pode ter alguma contraindicação à prática de atividade física, que vai ser detectada num exame complementar, por exemplo, num eletrocardiograma, ou no próprio exame físico, que não foi encontrada aqui, porque aqui depende da pessoa já saber que tem algum problema. Então, apesar de existir esse questionário de prontidão de atividade física, né, o Parquet, é claro que o mais interessante seria procurar um médico capaz de fazer uma avaliação clínica adequada, que possa entender se tem algum sintoma, se tem alguma alteração no exame físico, entender o seu eletrocardiograma e, a partir daí, definir se há ou não a necessidade de outros exames complementares para que você possa fazer sua atividade física da forma mais segura possível. Tá? E por que eu estou falando isso, pessoal? Às vezes, alguns pacientes me questionam isso. Falam assim, eu sempre fiz atividade física, nunca senti nada, então é porque eu não tenho nada. Não é bem assim. Alguns motivos para isso. Primeiro, boa parte das doenças que se manifestam durante a prática de atividade física, ou seja, doenças cardiovasculares, elas são doenças progressivas. Ou seja, quando você tinha 20 anos, você não ia infartar, mas você pode infartar quando você tem 60 anos. Essa doença, chamada doença arterial coronariana, ela foi se desenvolvendo aos poucos no seu organismo, e é bem aos poucos mesmo, tá? O que acontece também é que quando a gente faz atividade física, né, no momento em que a gente está fazendo atividade física, a pressão sobe, a frequência cardíaca sobe, o coração precisa trabalhar mais. E se o coração precisa trabalhar mais quando a gente está fazendo atividade física, né, ele precisa de mais oxigênio. O coração está batendo forte quando a gente está fazendo atividade física, ele precisa de mais oxigênio. Então, alguns problemas só vão aparecer durante o exercício. Não aparecem nem nos exames físicos, nos exames clínicos em repouso. Por isso que o teste de exercício é tão importante, né? O teste cardiopulmonar de exercício, o teste ergométrico, são exames importantes porque às vezes vão permitir, né, a identificação precoce de uma doença cardíaca que não era conhecida,
tá? Então, eu não estou querendo dizer aqui que esse questionário substitui a ida ao médico, de forma nenhuma. Mas, para nível populacional, ou seja, é para fazer na cidade do Rio de Janeiro toda. Tem condição de todo mundo ir no médico, fazer um monte de exame? Não, não tem. Então, o que faz? Um questionário. E aí a gente assume a chance maior de risco, tá? Então, para isso que serve o questionário. Agora, a outra coisa que é muito importante e que eu converso muito com os meus pacientes sobre isso no consultório é a identificação de barreiras, né? O que é identificação de barreiras, pessoal? Se alguém está indo no meu consultório porque vai começar a fazer atividade física, né, pretende começar a fazer atividade física, eu preciso entender qual é a motivação daquela pessoa e quais são as barreiras que existem ou existiam para só agora ela estar querendo fazer atividade física. Porque a gente ouve que a atividade física é importante desde que a gente é criança. Se a gente passou 5 anos, 10 anos, 20 anos sem fazer atividade física, existia alguma barreira. E se eu não conseguir identificar qual é essa barreira, a chance maior é de que essa pessoa até me procure, tente começar a atividade física, mas aí ela vai se deparar com aquelas barreiras de novo e vai voltar a ser sedentária ou nunca vai sair do sedentarismo, tá? Então, existem várias barreiras, pessoal, e isso é muito importante, assim, vocês que estão assistindo e que talvez não pratiquem atividade física ou que, enfim, essa semana está mais difícil de realizar, ou nesse mês está mais difícil de realizar, fazia muita atividade física até 3 meses atrás e agora não faz mais, identificar as barreiras é extremamente importante. Porque quando você identifica, você vai tentar tratar essas barreiras. Então, esse é um questionário, está em inglês, mas eu vou mostrar para vocês quais são as perguntas, que eu acho que é bem legal para todo mundo conhecer. Tá? Aqui são a pessoa precisa responder, né, se essas situações que eu vou falar são muito frequentes, não, muito prováveis, um pouco prováveis, pouco mais para improvável ou muito improvável, tá? Então, assim, ó, meu dia é muito ocupado e eu não consigo, né, ter tempo para incluir atividade física na minha agenda. Outra, nenhum dos meus familiares ou amigos gosta de fazer nada ativo, então eu não consigo me exercitar. Eu estou tão cansado depois do trabalho que não consigo me exercitar. Eu já até pensei em começar a fazer atividade física, mas não consigo começar. Eu estou ficando velho, então o exercício pode ser arriscado. Olha como tem motivos tão diferentes para a pessoa fazer atividade, para não fazer atividade física, né? Está muito ocupado, não tem companhia, está ficando velho e tem medo de se machucar. Então, se a gente não identificar isso, fica difícil. Às vezes tem um paciente que já está um pouco mais velho, que está querendo fazer atividade física, ou que vem na consulta porque tem pressão alta, tem algum problema cardiovascular, que eu falo sobre atividade física, a pessoa fala assim, tá bom, eu vou tentar. Se a gente não identificar que ela está com medo de, estou com medo de se eu fizer atividade física eu posso cair, eu posso me machucar, e aí, é claro, né, dar a segurança para essa pessoa fazer a atividade física dela, eu nunca vou conseguir transformar aquele paciente num indivíduo ativo. Então, ter essa conversa franca, e às vezes o paciente não tem essa noção, né? O que te impede? Sei lá, o tempo foi passando e eu não fiz. Então, essas perguntas podem ser muito úteis, tá? E aí tem uma lista de perguntas que vão levar em consideração diversos aspectos. Na maioria deles são esses aspectos aqui, tá? Então, falta de tempo, influência social, que normalmente é não ter ninguém para fazer junto, ou achar que a família vai ficar criticando, vai ficar implicando. Falta de energia, ou seja, estou muito cansado. Falta de vontade, medo de se machucar. Falta de habilidade. Tem muita gente que fala assim, eu nunca fiz nada, né? Agora que eu vou aprender, né? Com 50, 60 anos. E falta de recursos. Porque às vezes a gente fala assim, vai caminhar. Só que a pessoa mora numa área de risco, que não dá para ficar caminhando, né? Ou então vai nadar é ótimo, e a pessoa não tem piscina é caro. Então, ou então a pessoa tem vergonha, né, de colocar a roupa de banho para
para ir para a piscina. Então, assim, conversar com o paciente e entender qual é a barreira é muito importante. E o paciente precisa ter no médico essa confiança, né, de que o médico não vai simplesmente falar assim: olha, faz lá atividade física. Não, o médico vai ser parceiro nisso. E se tem algum paciente meu que está assistindo aí, vocês sabem como eu fico no pé de vocês. Porque tem que perguntar, e aí, como é que foi o treino? Poxa, vi teu treino no Instagram, que legal, você tá indo bem. Poxa, não conseguiu treinar essa semana, o que que houve? Sabe, então, ser parceiro do paciente nessa jornada, porque é difícil, né? A gente tem uma vida tão atribulada, tanta coisa para fazer, que às vezes é difícil realmente incluir uma atividade nova, que se você não tiver alguém para te dar suporte, para estar contigo, né? E é claro, eu não fico treinando com os meus pacientes, alguns até acontece da gente se encontrar, mas assim, é dar o suporte, é saber que tem alguém ali para ajudar. Se tiver alguma dificuldade, poxa, vamos encontrar outra atividade, vamos encontrar outro horário, vamos colocar na agenda, enfim, isso é muito importante, tá? Hábito é algo que a gente constrói, né? Não é algo que, ontem eu era sedentário, hoje eu não sou mais. Não, isso se constrói e precisa ser mantido, tá? A outra coisa que é importante para poder conseguir, né, que alguém saia do sedentarismo é entender qual é a motivação dessa pessoa. Isso é muito importante. Porque se a pessoa está realmente motivada, ela vai conseguir. Agora, se a pessoa não entendeu o objetivo daquilo ali, é chato, ah, não, Renata tem mania de atividade física, não vou fazer não. Se a pessoa não estiver convencida, não estiver motivada que aquilo vai ser importante para ela não vai fazer ou ela vai começar a fazer, mas vai desistir. Então, entender a motivação e entender o gosto do paciente, né, o que, que ele quer fazer, o que, que ele gosta de fazer, é muito importante. E isso a gente só consegue, pessoal, com conversa. Não vai ser numa consulta de 5 minutos, não vai ser numa consulta de 10 minutos. Às vezes não vai ser nem numa consulta de 1 hora. O que acontece muito, né? Eu converso muito com os pacientes sobre atividade física, e uma coisa que eu preciso entender sempre é assim: o que que você gosta de fazer? Ou, se você não gosta de nada, o que que você gostaria de fazer? Eu sempre conto algumas histórias em relação a isso, mas uma muito comum é a seguinte: eu vi na televisão que natação é o melhor remédio, mas eu odeio nadar. Cara, se você odeia nadar, não é natação que você tem que fazer. Por quê? Porque atividade física, né, para você ter benefício de atividade física, eu já falei, no momento que você está fazendo ali atividade física, teu coração está trabalhando mais, então é estresse para o teu coração. Agora, você só vai ter os benefícios da atividade física se você tiver regularidade. E para ter regularidade, né, essa é uma frasezinha que médico do esporte adora, e eu me incluo nessa aí, exercício não é vacina. Então não adianta ir lá assim, joguei bola no final de semana, beleza, foi. Não, não vai funcionar. Você precisa ter regularidade. Então, para ter regularidade, tem que ser alguma coisa que você goste. Não adianta falar assim, olha, tem que nadar 3 vezes por semana. E a pessoa odeia água fria, odeia nadar, acha monótono, ela pode nadar 1 semana, 2, na terceira ela não vai mais. Porque aquilo virou uma tortura para ela. Entendeu? Então, saber o que que aquela pessoa gosta de fazer ou definir um projeto, né? O meu objetivo é correr 5 quilômetros. Beleza, vamos começar um projeto para daqui a X tempo você estar correndo 5 quilômetros. Entendeu? Então, isso a gente só consegue com muita conversa. Porque isso é muito individualizado. Não tem uma receita de bolo para isso. Não é todo mundo vai nadar, todo mundo vai correr, não. Não. Cada um tem um objetivo, tem uma motivação, e é isso que a gente precisa entender. Bom, e aí quando eu falei tanto, né, de que precisa de dose de atividade física e tal, que não adianta falar assim, vai caminhar, mas não abusa. E aí tem algumas regrinhas para isso, pessoal, que é esse mnemônico aqui, né, que é o FIT-VP. O que que é isso? Quando a gente fala sobre
prescrição de treinamento, sobre orientação de treinamento para o indivíduo, a gente tem que falar, né, conversar com o paciente e definir qual é esse exercício, com que frequência ele vai fazer isso por semana, qual a intensidade desse treinamento, quanto tempo ele vai fazer, né? Então, assim, vai caminhar 3 vezes por semana, numa intensidade, aí a gente pode definir a velocidade ou pode definir a frequência cardíaca, tá? 30 minutos, por exemplo, tá? E aí depois tem mais o volume e a progressão. O volume é a quantidade que faz por semana, por mês, e a progressão é o que o próprio nome diz, progressão, ou seja, na primeira semana vai fazer assim, na segunda, terceira semana já vai ser um pouquinho mais intenso, ou vão ser mais vezes por semana, ou vai, em vez de ser 30 minutos, vão ser 40, enfim, aí vai tendo essa progressão. E isso é importante porque para cada tipo de doença, para cada problema cardíaco, para cada tipo de câncer, tem um tipo específico de tudo isso aqui. Qual é a frequência, qual é a intensidade, qual é o tempo, qual é o tipo, qual é o volume, qual é a progressão, tá? Então, isso é muito detalhe. É óbvio que eu não vou falar sobre todos esses detalhes aqui, mas isso é muito importante. Então, não adianta virar para um paciente que está tratando um câncer, que está fazendo quimioterapia, que se sente mal, que se sente fragilizado e falar, tem que fazer exercício, hein? Cara, a pessoa vai falar, fala sério, né, que tem que fazer exercício, eu estou preocupado em não morrer. Mas o fato é que se essa pessoa conseguir fazer exercício, óbvio, respeitando todos esses princípios aqui, essa pessoa tem uma chance muito maior de ter sucesso no seu tratamento pelo câncer. Mas então o paciente com câncer vai lá, conversa com o médico do esporte, está tudo certo? Claro que não. Isso é multidisciplinar. Então, o oncologista vai ter que estar em conjunto com o médico do esporte, que vai orientar o profissional de educação física, que vai estar com o paciente na hora do treino, vai ter uma conversa com a nutricionista para ajustar a dieta de acordo com as necessidades do paciente pelo tratamento oncológico e pelo treinamento, e todo mundo vai trabalhar junto. Essa que é a ideia. Importante também, pessoal, que alguns pacientes, alguns indivíduos, né, fazem muita atividade física no trabalho e no lazer. Né? Aqui tem um exemplo de trabalho duro e aqui, né, uma brincadeira, um lazer. Mas, quando a gente fala de orientação de treinamento, esses itens aqui vão ser itens extras, tá? E aí, a orientação de exercício não vai incluir essas atividades físicas diárias, elas vão ser extras. Então, tem vários componentes da sessão de treinamento, né? Em geral, vai ter um aquecimento, vai ter o período de condicionamento, vai ter o resfriamento, vai ter o alongamento, tá? E lembrando, né, que eu falei para vocês de treinamento aeróbico, treinamento de força, treinamento de flexibilidade. Não vou entrar aqui em detalhes sobre como é que a gente define intensidade, né? Mas, enfim, existem formas de definir a intensidade do treinamento. Quando a gente fala de treinamento aeróbico, a gente vai usar ou frequência cardíaca, ou VO2 máximo, ou percepção subjetiva do cansaço também é possível. E quando a gente fala de treino de força, em geral, a gente vai usar percentual de uma repetição máxima, tá? Isso é a orientação pelos guidelines de tratamento de doenças com o uso de exercício. Outra coisa importante, quando eu falo tratamento de doença com exercício, eu não estou dizendo que é para largar o resto do tratamento, não. O exercício vai ser mais um item nesse tratamento, tá? Isso é muito importante também. E aí, aqui um exemplo, né, do FIT, né, aquele frequência, intensidade, tempo e treino, para exercício aeróbico. Então, vai ter, né, quantas vezes por semana, qual é a intensidade, quanto tempo. Tudo isso vai ser ajustado entre o médico, que conhece a doença daquele paciente, conhece os limites e conhece
trabalhos científicos que mostraram benefício com treinamento X ou Y para aquela doença, e o profissional de educação física. Então, vai ter uma prescrição, né, uma orientação do treinamento aeróbico e uma orientação do treinamento de força, que vai levar em consideração qual é a intensidade, quantas vezes por semana, quantas repetições. Então, tudo isso é orientado, tá? E eu sugiro, né, que os médicos passem a orientar de forma mais detalhada, ou que encaminhem para um profissional que saiba fazer isso. Mas lembre-se, a prescrição de treinamento do médico é diferente da prescrição do profissional de educação física, e eles vão trabalhar juntos. Tá? Por que é diferente? Porque o médico sabe qual é a doença daquele paciente e vai usar o treinamento físico como tratamento para aquela doença, mas vai precisar do profissional de educação física para colocar aquilo ali em prática. Tá? Então, é sempre em conjunto. E tem também o treinamento de flexibilidade, que, conforme eu falei para vocês, é obrigatório, né, para o indivíduo com mais de 65 anos não ser considerado sedentário, mas é sugerido para todo mundo, porque nós que fazemos atividade física, mesmo que com menos de 65 anos, vamos chegar aos 65 anos. E é bom que a gente não esteja com uma flexibilidade ruim, porque ter uma flexibilidade boa reduz o risco de queda, melhora a qualidade de vida, diminui dor. Então, tem várias vantagens também no treinamento para flexibilidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá aí o meu e-mail, o meu site, esse @doutora Renata Castro, meu link no Instagram. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. A gente ainda tem um minutinho, mais ou menos, 1 ou 2 minutinhos. Espero que tenham gostado. Sigam lá no Instagram, porque sempre que a gente fizer alguma aula desse tipo, eu vou estar divulgando por ali. Tá bom? Um abraço para vocês, boa noite e fiquem bem. Tchau, tchau.